Você que fica comigo no templo, vou te pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Joel. Nós iniciamos aí, essa é a terceira aula a respeito destes líderes, né, que trouxeram exemplos e deixaram registrado para nós verdades eternas. E o livro de Joel talvez seja o livro mais para os dias de hoje, né, que você aproveite tudo aquilo que formos estudar aqui nesta manhã. Amém? Fecha seus olhos por um instante. Peço o Senhor para falar com você, para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Deus, reunidos na Tua casa. Já Te louvamos, já vimos tanta programação boa que vai acontecer. O nosso coração se alegra porque temos visto o Teu mover no nosso meio. Esta igreja é uma igreja dinâmica, esta igreja é uma igreja que tem declarado o amor que sente pelo Senhor e pelas almas. Esta igreja tem se movido em Teu Espírito. E nesta manhã, Deus, nós sabemos que não será diferente. Nós sabemos que o Senhor tem uma porção especial para falar ao nosso coração. Por isso, Deus, acalma a nossa mente, acalma as nossas emoções. Nos dê entendimento da Tua palavra, nos dê discernimento. Deus, fala conosco nesta manhã. Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu não tenho nada para oferecer ao Teu povo. Por isso eu Te peço, me usa nesta manhã, Deus. Me usa com a Tua graça, com a Tua unção. Fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos. É o que oramos a Ti, Deus, com toda sinceridade, no nome de Jesus. Amém. Todos encontraram? Joel, capítulo 1, a partir do versículo 1, nos diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus netos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão e tem presas de leoa. Fez da minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira, arrancou-lhe a casca e a lançou por terra, e os seus galhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está vestida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de cereais e a libação do templo do Senhor. Os sacerdotes, servo do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste. O trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta. Desesperai-vos, livradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou e a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram do templo do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra para o templo do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. Irmãos,
Joel inicia seu livro descrevendo um tempo, um momento assustador. Nós, quando estudamos esta profecia de Joel, não se há certeza se ele está descrevendo literalmente uma invasão de gafanhotos, ou se ele está se referindo às invasões posteriores, futuras, que iriam sobrevir sobre Judá. E isso vai ficando para nós assim, à medida que vamos olhando para a história, ele pode estar falando de um ataque de gafanhotos? Pode. E pode estar usando este ataque como uma figura de linguagem para descrever o que estava por vir. O objetivo da nossa aula hoje é entender, é saber que, de acordo com o livro de Joel, não existe acaso, não existe coincidência, não existe determinismo cego. Deus está no controle. Esta invasão, ela descrita pelo profeta, ela nos dá a entender que é a disciplina de Deus sobre o seu povo. O objetivo da aula de hoje é entender que Deus vê a conduta do homem. Então, não adianta nós lamentarmos sem arrependermos. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Isso está claro. Então, o homem, ele não pode pecar e fugir das consequências do seu pecado. Deus perdoa o seu pecado, mas ele vai ter que lidar com as consequências destes erros. E também compreender que Deus dirige os eventos da história. E quando afirmamos isto, irmãos, nós devemos buscar aprender com os erros do passado. Então, quando nós olhamos para o livro de Joel, esse livro traz tanto ensinamento para os nossos dias de hoje, para não corrermos os mesmos riscos que este povo correu, para não passar pela mesma situação que este povo passou. Eu olho sempre para a história e vejo a história como uma pedagoga, aquela que nos ensina todas as vezes que eu quero aprender. Não é isso? Eu olho para o erro dos meus pais, eu quero repetir o erro dos meus pais, irmãos? Não. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer melhor. Eu quero não cair no mesmo lugar, no mesmo buraco, na mesma cilada, não é? Então, nós vamos estar aí buscando destrinchar, né, estes objetivos na aula de hoje. Inicialmente, eu gostaria de apresentar Joel. Apesar de nós não termos muita informação a respeito deste profeta, a Bíblia inicia dizendo que o nome do pai dele é Petuel. Joel foi profeta em Judá. Judá diz respeito a que reino, irmãos? O reino do sul, né? O reinado já havia sido dividido. Alguns estudiosos acreditam que Joel, ele profetizou durante o reinado de Joás. Se isto for verdade, Joás reinou entre 835 e 796 antes de Cristo. Nós não temos muita certeza porque Joel não faz nenhuma referência a nenhum povo dominador, né, daquele tempo, a nenhum império. Joel não faz menção a nenhum rei. Mas, independente dessas informações, da falta delas, a mensagem de Joel, ela é uma mensagem eterna. Joel vai nos falar sobre o que o pecado traz juízo de Deus. E também existe uma grande misericórdia da parte de Deus para aquele que se arrepende. Todas as vezes, irmãos, que pecamos, o pecado traz juízo de Deus. Não se engane. Não se engane.
ele vai relatar, como nós lemos aqui, uma invasão de insetos. O Oriente Médio, ele está acostumado a ver os agricultores a verem esse tipo de invasão. Eu não sei se no Brasil é comum, mas dizem, quando há um ataque de gafanhotos, não sobra nada. Eles destroem tudo de uma lavoura. Eles entram e vão comendo aquilo. Dizem que é uma velocidade assustadora. E aqui, Joel vai dizer que esta palavra não é dele, mas é de Deus para o povo. Ele vai descrever essa invasão alarmante. Ele vai colocar detalhes e que esta invasão vai ser gradativa. Aquilo que o cortador não comeu, o migrador vai comer. Aquilo que o devorador não destruiu, o destruidor vai terminar. Então, não vai ser algo passageiro e nem vai ser só um. Vai ser consequente. E quando nós olhamos para esse juízo de Deus, nós podemos entender que pode ser literal? Podemos, porque lá em Deuteronômio, capítulo 28, Deus vai falar com Moisés, nesse capítulo, vai dividir esse capítulo primeiro, do capítulo 1 ao 14, falando das bênçãos daquele que obedecer a palavra de Deus. E a partir do versículo 15 ao 44, ele vai falar das maldições, e lá vai retratar esta maldição, a maldição do gafanhoto. Que aquele que desobedecer, o gafanhoto, o devorador, vai destruir. Então, essa sucessão de ataques, por este inseto, ela pode nos levar a entender que foram as sucessões de invasões que o povo de Judá sofreu, que o povo de Israel sofreu. Em 722 a.C., a Assíria vem e assola o reino do norte. Não é isso, irmãos, que a história nos conta? Leva o povo cativo e traz estrangeiros para aquela terra e acaba assim ali com a pureza daqueles judeus do reino do norte. O reino do sul, Judá, assistiu isso tudo acontecer e não foi suficiente para se arrepender. Acreditaram que eram melhores. Acreditaram que não iria acontecer com eles. E em 596 a.C., a Babilônia vem e invade Judá. A Babilônia faz 3 incursões sobre Judá. E a terceira incursão, ela destrói tudo que poderia destruir, inclusive o templo. O templo que eles tinham tanto apreço. O templo que eles idolatravam. Em 333 a.C., o Império Grego domina aquela região e faz do povo de Israel savalos deles. Em 165 vem o Império Romano. Então, nós podemos entender que Joel está falando de um tempo futuro? Podemos. Estas invasões foram destruidoras? Foram. Elas foram gradativas? Foram. Mas também podemos entender que ele esteja relatando um acontecimento literal e usando este acontecimento para chamar a atenção do povo, sobre o dia do Senhor. E é sobre isso que ele tanto vai falar, chamando a atenção daquele povo, daquela época, daquela igreja, e chama a nossa atenção hoje também. Irmãos, a Bíblia, ela nos fala por inúmeras vezes a respeito do dia do Senhor. Vários profetas profetizaram e o Novo Testamento também não nega que este dia virá.
O dia do Senhor é que dia, irmãos? O dia do juízo. O dia do juízo. O dia em que todos terão que prestar conta diante de Deus. Todos, né? E a Bíblia nos fala que este dia será terrível. As expressões que se falam desse dia, Isaías 2:12, eu até transcrevi para vocês, vai nos dizer que o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Isaías 13:6 e 9 nos diz: chorai, pois o dia do Senhor está perto, virá todo-poderoso como assolação. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir no meio dela os pecadores. Ezequiel 33, pois está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia de nuvens, o tempo da destruição dos gentios. Ezequiel está fazendo menção aqui a todas as nações terão que se apresentar diante do Senhor neste dia. Joel vai descrever no seu livro que vai ser um dia de assolação, um dia de perturbação, um dia de grande e muito terrível, o dia em que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, um dia em que multidões se encontrarão no vale da decisão. Mateus descreve esse dia de grande aflição como nunca houve desde o princípio. Quando nós ouvimos essas expressões, né, trevas da lua, lua de sangue, o sol em trevas, as multidões, as nações se encontrando no vale da decisão, isso lembra vocês o que, irmãos? A grande tribulação. Nos lembra a grande tribulação. O livro de Joel, ele possui um caráter escatológico. E por isso, eu queria falar um pouquinho, só para a gente relembrar, né? Porque ele fala de um castigo nacional, ele fala de uma devastação de uma lavoura, né? E ele também faz menção a eventos futuros, eventos que ainda não aconteceram. Eventos que nós aguardamos para a ocorrência da grande tribulação e que, em nome de Jesus, nós não vamos estar aqui para verificar e assistir. Amém? Porque a palavra de Deus nos diz que a igreja será arrebatada e que este evento vai se iniciar após o arrebatamento da igreja. Então, a luzinha não está funcionando não, mas eu acredito que dê para vocês visualizarem bem, né? Jesus vai encontrar conosco aonde? Nas nuvens, nos ares. Ele não pisa na terra. E aí, a partir da igreja, retirada da face da terra, inicia esse dia tão terrível, que é o dia da grande tribulação. Nós sabemos que esta semana corresponde à 70ª semana da profecia de Daniel. Terá uma duração de 7 anos, esse período, aonde todo tipo de sofrimento nunca registrado antes vai acontecer. Irmãos, a pandemia foi o primeiro grande evento que alcançou toda a face da terra. Vocês concordam comigo? Todos os países foram atingidos pela pandemia. Um talvez numa proporção maior do que o outro, mas todos foram. Até esse momento de 2020, o mundo nunca tinha vivido algo desta forma, né? Nós temos registros de pestes, de mortes em massa, mas localizadas em determinados lugares. A história fala da peste negra, que matou mais da metade da população de onde? Da Europa. Ficou na Europa. Não é? Vocês lembram da nossa atualidade? Aquele vírus ebola na África, a disseminação que fez ali, mas ficou aonde? Numa região específica da África. Agora o Covid não. O Covid trouxe sofrimento à face da terra.
O Covid não tem uma família que não chorou por aquele tempo. Vocês concordam? E a Bíblia diz que o grande juiz de Deus não houve nenhum sofrimento parecido com esse. Nada se assemelha ao que está por vir, né? Então, ele vai falar, Joel vai falar que o sol escureceu e a lua ficou vermelha. Lá em Apocalipse 6 também nos fala isso. Que isso é um dos sinais, né? Ele fala que o povo de Deus não será envergonhado. A igreja do Senhor. Oh, irmãos, quem é o povo de Deus? Sou eu e você. A igreja do Senhor não será envergonhada. O que nós mais almejamos é o quê? Nos encontrar com Jesus. É a eternidade. Isso é o desejo de todos nós. Então, quando nós olhamos para a grande tribulação e os relatos, aquilo que é dito a respeito desse tempo, né, quando nós olhamos na palavra de Deus, vai ser um dia da vingança do Senhor, vai ser uma hora de tribulação, vai ser um tempo de muita angústia, de muita tristeza, um alvoroço, desolação, treva e escuridão. Olha as expressões que se aplicam a este tempo. Irmãos, assim como Joel no seu tempo, Deus tem levantado homens e mulheres nos dias de hoje para despertar a sua igreja, para que ninguém fique displicente, disperso com as coisas deste mundo, para que estejamos atentos para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor. Eu vejo pessoas tão chocadas, tão escandalizadas com tudo que está acontecendo aí fora no mundo. Irmãos, a Bíblia já nos avisa sobre isso. A Bíblia nos fala sobre essa frieza, sobre essa indiferença, sobre a falta de comprometimento, pela falta de amor. O homem tem sido entregue ao seu bel prazer. O homem tem se tornado um animal insaciável. Tudo é normal. Tudo é aceitável para esta sociedade de hoje. Mas para Deus não. O nosso Deus não mudou, irmãos. Nosso Deus não mudou. E Joel, ele vai relatando isso. E mais à frente, ele vai falar sobre a restauração. Ele vai falar sobre o tempo do futuro glorioso de Sião. E quando nós vamos ler as referências, a fala de Joel a respeito, né, desse período, nós vamos ver que ele está se referindo ao milênio. E o milênio é uma promessa de Deus para o povo de Israel, para o povo judeu, que Jesus não cancelou. Eles ainda aguardam esse tempo, aonde o Messias vai reinar, aonde a terra vai ser transformada. A Bíblia diz que toda a criação, ela clama por esta restauração, que o pecado afetou não só o homem, mas afetou os animais, afetou a terra, afetou as plantas, afetou tudo. Tudo que nós vemos aí é resultado do pecado. Paulo nos fala lá em Romanos, no capítulo 8, abra sua Bíblia comigo se você puder. Romanos capítulo 8, versículo 19, ele vai dizer: a ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Então, meus irmãos, não somos só nós que aguardamos essa redenção. A natureza também aguarda. O pecado provocou inimizade. Inimizade entre os homens, inimizade entre o homem e os animais. A palavra de Deus nos fala que o milênio será um tempo áureo, aonde Jesus vai reinar, aonde o cordeiro vai conviver com o leão. Você já pensou que coisa mais linda isso? Esse tempo, Joel está falando dele. Será a resposta à oração de milhões de pessoas, milhões do povo de Deus, dizendo a ele: venha o teu reino. Aleluias. Irmãos, nós temos vivido um tempo muito peculiar. Joel está falando para o povo de Deus. Joel não está pregando para um mundo que não tem esse entendimento. Ele está sendo específico e esta palavra é para nós, povo de Deus, que conhecemos o Deus que servimos. Esta palavra é uma palavra de despertamento. Nós temos vivido um momento da história muito peculiar. O crente, ele não tem tido tempo para Deus. O crente não tem tido tempo para as coisas do Senhor. Nós precisamos parar e pensar, rever, né, nossa vida cristã. Esse é o propósito de Joel com aquele povo. Joel está chamando aquele povo ao arrependimento. Ele está dizendo a eles: olha, o objetivo dessa mensagem é fazer com que vocês se arrependam. Vocês que estão aí, quando ele fala dos bêbados, eu penso, irmãos, naquele povo que está curtindo aí, vivendo a vida a seu bel prazer, desligado do que está acontecendo. Eu penso que nunca se bebeu tanto nessa vida como bebe os dias de hoje, como as pessoas bebem o dia de hoje. Você vai naquele supermercado, eu penso que a maior fonte de renda daquele supermercado é a bebida, não tem lógica. E eu não sei se as pessoas fazem isso para fugir da realidade, ou se é mesmo só por diversão. Mas uma coisa é certa: a bebedice te tira a capacidade de avaliar os fatos, de avaliar as situações. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver. A Babilônia foi derrotada num dia de bebedice. Estavam todos bêbados, todos embriagados, e foram assolados pelos medo-persas. Irmãos, quando ele diz assim para o bêbado: acorda, desperta, vai chorar, vai buscar, ele está falando àqueles que estão alienados. Tem gente dentro da igreja alienada, irmãos? Tem, infelizmente tem. Com a mente voltada não sei para onde, menos para a urgência de Deus para os dias de hoje. Eu não sei se alguém já te disse isso, irmãos, mas eu vou te dizer hoje novamente.
Jesus está voltando. E nós temos dito: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho tomado nojo desse mundo. Cada dia que passa eu fico mais chocada com o que o ser humano é capaz de fazer. E isso é resultado do afastamento de Deus. Nós, igreja do Senhor, somos chamados a ser luzeiros neste mundo. Nossa presença, nosso testemunho, nossa maneira de agir, nossa fala tem que impactar aqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que a igreja primitiva, o povo era atraído a eles. Nós precisamos atrair o mundo para Jesus, o perdido para Jesus. Nós precisamos resgatar a nossa família para Jesus. Não olhe para o seu filho, para a sua filha, olhando com um olhar que eles são bonzinhos, que eles são honestos, que eles são corretos. Eles precisam de salvação em Jesus. Clame, é tempo, o tempo urge. Quando nós olhamos para este primeiro capítulo que nós lemos, Joel nos descreve uma maneira de como agir, do que fazer diante desta situação. Primeira coisa que ele nos diz: ouça. Ouça o quê? A palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Interprete os acontecimentos que estão à sua volta pela perspectiva divina. Vá na palavra de Deus e vê o que Deus fala a respeito do que está acontecendo nos dias de hoje. Interprete. Deus tem levantado pessoas, irmãos, para nos encorajar, para nos chamar a voltar para a presença de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus. Não é tempo de se esfriar. Não é tempo de se comprometer com aquilo que não edifica a sua vida em Cristo. Não se iluda achando que você vai ter tempo para isso depois. Nós não sabemos. Joel vai nos falar do versículo 5. Ele vai dizer assim: olha, desperta. Acorda, você que dorme. Não é hora de cochilar diante das situações. Você que é pai, não durma na educação dos seus filhos. Mantenha guarda, sentinela. Seu filho, você tem buscado proteger seu filho das coisas exteriores, mas o seu filho tem sido atacado dentro de casa pela internet. Seu filho tem sido vítima fácil, presa fácil. Irmãos, eu tenho dó de quem é pai nesses dias, de criança pequena. Que tempo difícil para criar os filhos, meu Deus do céu. Não é coisa fácil, não. As nossas crianças estão expostas a tanta coisa depravada nesse mundo. Tudo sendo apresentado como normal, como natural. Tem pais achando que uma horinha que o filho passa dentro da igreja é suficiente. Não é não, meu filho. Não é, sinto te dizer. É dentro de casa que os alicerces são estabelecidos. É dentro de casa que os princípios são ensinados. É dentro de casa, é no deitar, é no levantar, é na mesa comendo, é dirigindo, é no caminho. Que o Senhor dê graça a vocês, pais, para não desistirem, para não afrouxar nenhum minuto, e principalmente não dormir.
Não cochile diante desta situação. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir uma minissérie que está no Netflix, chamada Adolescência, se eu não me engano. Se você não assistiu, assista. Vale a pena. Preste atenção nos diálogos entre o pai e a mãe. Preste atenção. Desperta. Irmãos, às vezes você inicia assistindo pensando tão pequeno naquela série. Será que ele é culpado ou será que ele é inocente? Mas a questão ali é muito maior e muito mais profunda. Vai falar desse tempo em que nossos filhos estão inseridos. Principalmente nossos filhos crianças. Joel vai falar nessa mesma ordem, a partir do versículo 8, ele vai dizer: lamente. Ele chama o povo, ele chama os sacerdotes, ele chama os líderes religiosos a lamentar e a se arrepender. A lamentar. Não é suficiente, irmãos, chorar pelas consequências do nosso pecado. Nós precisamos chorar pelo pecado, pelo perdão do pecado. Não basta cair em si, é necessário se levantar e retornar para a casa do Pai. Não adianta só ter entendimento, mas é necessário mudança, é necessário transformação. Pecado não é estilo de vida na vida do crente. Pecado é acidente. O pecado não pode te fazer parar, irmãos. Mesmo ferido, levanta, continue, busque. Que o mesmo Deus do juízo, Ele é Deus de poder que cura, que restaura. Irmãos, o povo de Judá, eles se sentiam privilegiados por causa daquele templo. Eles olhavam para o templo como se o templo fosse um amuleto. O templo fosse... Eles sacralizaram o templo de uma tal forma que esqueceram o dono do templo. Eles estavam ali tão confiantes no templo que esqueceram do Senhor do templo. Preocupavam-se com as festas religiosas e abandonaram o relacionamento com Deus. E é triste nós constatarmos que não tem sido muito diferente nos dias de hoje. Eu vejo às vezes uns videozinhos que eu recebo destas pessoas, influencers da internet, falando de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, naquele ambiente mais promíscuo, declarando, verdades bíblicas, com a boca, mas sem vida. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas correndo atrás dos próprios interesses, como nos dias de Joel. Prometem, mas não desejam cumprir. Honra a Deus com os lábios, mas nega-o com a sua vida, com a sua prática diária. Ô irmãos, eu estou falando alguma mentira aqui? Joel estabelece um contraste, irmãos, entre o medo do juízo e a alegria da intervenção divina. A presença do pecado, ela faz separação do homem entre Deus. Mas o homem, quando ele se arrepende e ele se coloca diante do Senhor, a misericórdia de Deus o resgata. A misericórdia de Deus o alcança. E o seu coração é inundado de uma alegria que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. E nesse arrependimento,
Joel vai dizer: se vocês se arrependerem, Deus vai derramar do seu Espírito sobre nós. Esse derramamento que Joel cita, né, aqui no capítulo 2, no versículo 28, ele vai dizer assim: e depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. No dia de Pentecostes, Pedro vai fazer menção a esta profecia de Joel, como explicando aquele acontecimento ali em Atos capítulo 2. Antes do derramamento do Espírito, os discípulos estavam presos dentro de um cenáculo, dentro de uma casa, com a porta fechada, morrendo de medo do que estaria por vir. Após o derramamento do Espírito, estes homens foram presos, foram martirizados, foram mortos por causa do enchimento do Espírito. Perderam o medo e entenderam o que tinha que ser feito. Saíram das 4 paredes e foram motivados a pregar e a testemunhar do Evangelho. Isso é coisa linda. Pedro, quando ele explica o que está acontecendo ali o povo começou a falar em línguas de outros povos, que eles nunca tiveram aprendido. E quem estava na cidade, vocês vão se lembrar da história, o dia de Pentecostes, a Pentecostes era uma festa muito especial para o judeu, tinha gente do mundo inteiro conhecido daquela época, né? Ali em Jerusalém, a cidade estava lotada. Quando o povo ouve uma voz, um barulho, como de água, de vento, eles se dirigem para o lugar de onde eles estavam ouvindo esse som. E ali eles dão de encontro com este acontecimento. E os 120 que estavam no cenáculo, cheios do Espírito Santo, começam a testemunhar de Jesus, para todos ali entenderem, na sua língua, o que estava sendo dito. Gente, pensa em que momento foi esse. Que coisa tremenda esse acontecimento. Depois deste dia, essas pessoas voltaram para suas cidades de origem. E lá foram pregar. Vocês se lembram da igreja de Antioquia? Ninguém tinha ido lá evangelizá-los. Quem abriu a igreja de Antioquia foram pessoas que estavam neste momento. A igreja de Roma, a mesma coisa. Irmãos, o derramamento do Espírito Santo de Deus, ele é uma promessa vigente até os dias de hoje. Nós não podemos nos conformar com uma vidinha mais ou menos. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida ainda. No nosso meio, quanto igreja, na nossa vida pessoal, quanto cristão, quanto homem e mulher de Deus. Efésios 3:20 nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Almeje ser cheio pelo Espírito Santo todos os dias, meus irmãos. Almeje vivenciar esse poder derramado sobre a sua vida. Almeje fazer a diferença. Essa promessa é para nós também. É para a igreja de hoje também. Clame ao Senhor. Busque de Deus. Fala com Ele: Senhor, eu quero ser revestido pelo Teu poder. Irmãos, Joel, ele vai chamar a atenção desse povo, dizendo a eles que Deus quer um arrependimento mais sincero. Ele vai dizer assim no versículo 12: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor,
Voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Naquela época, o povo tinha o costume de rasgar as suas vestes em sinal de arrependimento, de um profundo remorso. E aqui Deus está falando: olha, eu não quero que você rasgue suas vestes. Eu quero que o seu arrependimento seja interno. Não uma demonstração exterior, mas que seja algo dentro, acompanhado de arrependimento sincero, de mudança de vida. Certifique-se que suas atitudes perante a Deus estejam corretas com a fé que você professa. É isso que Deus está falando para aquele povo naquele tempo e para nós nos dias de hoje. Não adianta só eu ter remorso. Eu fico pensando, se o filho pródigo tivesse tido só remorso, ele não teria voltado, irmãos. Ele não teria sido recebido pelo pai como ele foi. Ele não teria tido uma segunda oportunidade na casa do pai dele. Remorso normalmente é uma tristeza que vem e vai. Arrependimento não. Arrependimento provoca em nós mudança de curso, mudança de atitude. Que eu e você possamos tomar a mensagem de hoje, que nós venhamos cortar este ciclo. Este povo de Judá, eles viviam um ciclo de pecado, punição, arrependimento, bênção, pecado, punição, arrependimento e bênção. Que nós venhamos buscar para a nossa vida uma vida de santidade com o Senhor, experimentando tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nesta manhã. Joel vai nos dizer que aquele que se arrepender, aquele que reconhecer quem é o Senhor, em Joel 3,17, o Senhor vai dizer assim: e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade. E vós sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Irmãos, nosso maior anseio todos os dias é esse: conhecer o nosso Deus cada dia mais. Que esta seja a sua busca, que esta seja o seu desejo, que este seja o seu alvo de vida, o seu objetivo. Que você esteja determinado a conhecer a Deus cada dia mais. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Meu Deus, como essa palavra falou o meu coração. Ah, Deus, não nos deixe, Senhor, envolvidos com muitos afazeres. Deus, antes de obra, o Senhor requer de nós relacionamento. Ensina-nos, Senhor, a nos relacionar contigo cada dia mais, a estar na tua presença cada dia mais, a nos colocar diante de ti cada dia mais. Oh Deus, o inimigo da nossa vida tem usado uma armadilha nos dias de hoje tão letal. Todo mundo vive uma vida sem tempo para nada, sem tempo até para te servir, Deus. Muda esta situação, Senhor. Ensina o teu povo a priorizar o Senhor. Desperta aquele que dorme, Deus. Desperta-nos, meu Deus, quanto igreja. Senhor, que esta igreja plantada na terra venha fazer verdadeiramente diferença no meio da sociedade, no meio da cidade onde nos encontramos. Deus, que esta palavra venha gerar o fruto necessário na vida de cada um dos meus irmãos.
que aquilo que eu não disse e aquilo que eu não consegui expressar, que o Teu Santo Espírito venha completar no coração dos meus irmãos, não só aqueles que estão no templo, mas aqueles que estão nos assistindo através da internet. É tempo de conserto, é tempo de voltar, é tempo de avaliar, é tempo de fazer diferente. Ó Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita, capacita-nos nesta manhã a fazer diferente, no nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Esta é a nossa oração nesta manhã. Meu Deus, nos dê um domingo de bênção, um domingo de paz, um almoço gostoso entre família. Vai adiante de nós, que à noite possamos estar aqui, Deus, alegres, celebrando ao Senhor, prestando ao Senhor um culto congregacional. Ah, Deus, como é bom estar na Tua casa. Nós nos alegramos em estar na Tua casa. Muito obrigado, Deus, por esta porta aberta para nos receber. Obrigado por fazermos parte do corpo de Cristo. Obrigado por esta tão maravilhosa comunhão que temos entre irmãos. Oh Deus, nós entendemos que isso tudo vem das Tuas mãos, que é bênção do Senhor para conosco. Muito obrigado, Deus, por esta manhã tão especial. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.